Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 11 de julho, festa de São Bento. Graças a Deus consegui chegar aqui no Haiti, depois de 3 dias parado no Panamá, porque o aeroporto de Porto Príncipe estava fechado, então não se conseguia partir do Panamá. A situação do Haiti não é fácil, e as pessoas que aqui moram há 18, 20 anos falaram que nunca viram uma coisa igual, uma revolta popular igual, devido à fome, devido ao fato que este presidente fez escolhas muito graves que prostraram o país. Então, os protestos foram violentos, muitas lojas saqueadas, muitos carros incendiados, de quem tinha carro claramente. Mas Deus permitiu que ontem tivesse como que um momento de trégua, então conseguimos chegar do aeroporto até o Afe Jeremi com os italianos, e agora estamos aqui para decidir sobre um novo hospital. Então peço a oração de todos vocês para que possamos fazer realmente a vontade de Deus. Cacilda está gravando este diário no Brasil, mas juntos vamos chegar até vocês. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje na festa de São Bento o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Ide às ovelhas perdidas, incansáveis trabalhadores como Jesus. No Evangelho de ontem, lemos: Jesus percorria todas as cidades e povoados, e eram muitos, espalhados no interior da Palestina. Ele andava de aldeia em aldeia, com os 12 apóstolos e as discípulas, ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Compadecendo-se dessas multidões, cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor, decide enviar os apóstolos, como primícia missionária, às ovelhas perdidas da casa de Israel. E hoje continua buscando outros missionários para as ovelhas perdidas do mundo inteiro. Você não quer ser um deles? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa palavra é muito forte, sobretudo para nós hoje. Se trata do início da missão. Pela primeira vez, Jesus envia os 12. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Este anúncio significa: o reino desceu no meio de nós. O próprio Deus se fez homem em Jesus Cristo. Os apóstolos deviam anunciar que este reino estava para se irradiar poderosamente em Israel e no mundo inteiro. Mas vamos colocar a nossa lupa hoje sobre as palavras: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus começa a missão a partir dos convertidos, desconvertidos de Israel, a partir das ovelhas desgarradas que estão fora do aprisco, mesmo tendo conhecido o bom pastor. Para nós hoje seria como dizer: procura os batizados que se esqueceram do seu batismo
procura os cristãos que não colocam os pés na igreja há anos, procura os perdidos que esqueceram a sua fé. Precisamos de verdade reevangelizar os batizados, como muito falava São João Paulo II. Jesus não está proibindo a evangelização do mundo, somente está mostrando o primeiro degrau dessa evangelização, que um dia irá desembocar na missão universal. Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Mas essa santa explosão de evangelização deve começar pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Precisa que cada um de nós reflita sobre o que significa essa primeira ordem de Jesus. Não se pode supor que uma pessoa faça parte do rebanho do Senhor só porque um dia foi batizada. Precisa ver se esse batismo não ficou uma brasa quase que apagada e encoberta dentro do seu coração. Precisa começar a incendiar almas para Jesus, a partir de quem está apagado ao nosso redor. É verdade que não se pesca em aquário, mas tem muitos batizados que não colocam os pés na igreja há anos, e são exatamente esses que Jesus quer que sejam evangelizados por primeiros. Bem sabemos que no Brasil há mais de 100 milhões de católicos. O Brasil é o país com o maior número de católicos em absoluto, mas segundo as estatísticas dos órgãos da CNBB, somente 5% deles frequentam a igreja. Irmãos, isso significa que somente 5 milhões de católicos frequentam os sacramentos. E o restante, 95%, faz o quê? São essas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje é a festa de São Bento, o fundador dos monges ocidentais, ou seja, o fundador dos beneditinos e de todos os que vivem esta espiritualidade. São Bento viveu em um tempo muito difícil. O poderoso Império Romano havia se desintegrado e nem cinza tinha sobrado. A Europa estava à mercê dos bárbaros, dos povos que desciam do nordeste da Europa e tudo arrasava. Na Itália tem um antigo ditado que diz que onde Átila passava, e Átila vocês sabem que era o grande chefe dos povos bárbaros, onde Átila passava nem a grama mais crescia. Átila era o chefe dos hunos, que devastavam a Europa e o norte da Itália. Era um povo de grande ferocity e brutalidade. Tudo ficava arrasado onde eles passavam. Átila era chamado o flagelo de Deus. Pois bem, São Bento fundou pela Europa inteira, nesse tempo, inúmeros mosteiros, com uma regra humilde e sábia: ora et labora, reze e trabalhe. E assim, no silêncio, ao redor de uma comunidade forte, que eram os monges, os mosteiros, ia se agregando um povo simples e humilde, perdido e indefeso, pobres camponeses. E os mosteiros renovaram o tecido dilacerado da sociedade. O mosteiro se tornava um grande centro de oração, mas também uma escola e uma universidade. Tanto que os monges copiavam os textos dos antigos poetas latinos e gregos e assim puderam chegar até nós, estas obras de arte. Eles eram a tipografia daquele tempo. O que hoje temos da cultura latina e grega, muito é devido a estes monges que com paciência copiavam estes textos. No mosteiro se estudavam também as ciências da natureza. Poucos sabem, por exemplo, que foi mesmo um monge chamado Mendel, que é o pai da genética moderna. Ele descobriu as primeiras leis da hereditariedade estudando as ervilhas. Falamos isso para entender o bem que a nossa fraternidade de evangelização pode fazer, se esforçando para ser um ponto firme de agregação das ovelhas perdidas da casa de Israel, da igreja de hoje. As nossas casas de acolhida podem ser um ponto firme em todos os sentidos,
seja para os irmãos que se encontram perdidos nas drogas e na rua, seja para aqueles que ainda são escravos de drogas interiores, como o egoísmo, o fechamento, o sexo desregrado, o dinheiro. As nossas fraternidades podem se tornar astros que irradiam a luz de Jesus nessa grande escuridão do mundo. Irmãos, muito devemos pensar e refletir. Como posso ser esse ponto firme que irradia a luz de Jesus ao nosso redor? Sem dúvida, cada um no seu canto pode irradiar a beleza da fé, mas podemos também dar-nos as mãos uns com os outros e colocar à disposição uns dos outros as capacidades profissionais que temos, além da nossa vivência cristã, que é o mais importante. Vamos agora escutar novamente esta maravilhosa palavra que tanto nos estimula a correr na evangelização. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Vamos anotar as frases dessa leitura e da meditação que mais nos tocam. Estamos prontos agora a escolher o propósito que nos acompanhe nesse dia e que nos ajude a ser um farol de luz e esperança para os nossos irmãos mergulhados na escuridão. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos.
Irradie a luz de Jesus ao teu redor. Paz e alegria a todos. Com Deus tudo se renova. Paz e alegria a todos. Tanta gente anda perdida, sem saber pra onde vai, vivendo sem razão, sem sentido. Muitos não encontram a paz. Tantos jovens sem esperança já não querem mais seguir, não encontram alvo da vida, buscam liberdade em vão. Mas eu nasci pra amar, pra te ouvir, te buscar, te servir com amor. Para viver teu querer, tua voz proclamar. Eis-me aqui, meu Senhor. Ao mundo vou anunciar o teu nome, Senhor. Vou seguir os teus passos, levar a palavra que é luz para iluminar os que andam em trevas. Eis-me aqui, eu vou. Pra viver e amar eu nasci, proclamar, falar mais de ti. Vou testemunhar tua vida, quero andar contigo, te honrar. Vou semear a esperança, tua palavra anunciarei, entregar a ti minha vida, sal e luz no mundo serei. Mas eu nasci pra amar, pra te ouvir, te buscar, te servir com amor.